desse evento, o Diálogo dos Contemporâneos, que é uma promoção da Organização Nova Consciência. Nós vamos fazer um debate agora com o tema Os Direitos dos Animais no atual cenário jurídico brasileiro. Então a gente escolheu esse tema porque o Brasil atualmente, não só do ponto de vista administrativo, mas também político e jurídico, está de cabeça para baixo. Então tem várias situações em que existem, por exemplo, determinações na Constituição Federal proibindo determinadas práticas contra os animais. Havia uma lei estadual e diz que se for tradição cultural, pode bater, pode torturar e assim por diante. E aí a gente vê também, por exemplo, juízes de primeira instância derrubando decisões do Supremo Tribunal. Então é uma confusão grande. Então, para discutir esse tema, como é que os direitos dos animais vão sobreviver nesse cenário meio caótico do ponto de vista jurídico, nós vamos convidar aqui agora o professor Francisco José Garcia Figueiredo, que é professor da UFPB, doutor em Direito e também membro da Comissão de Direito Ambiental e Direito Animal da OAB da João Pessoa. Aí também, na sequência, ainda vai chegar a advogada Artemis de Araújo Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Direito Animal da OAB Campina Grande. E eu, para quem não me conhece, Romulo Azevedo, atualmente estou exercendo a presidência do Fórum Municipal de Proteção e Direito Animal. Então, professor Francisco. Olá, professor Romulo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradeço por demais estar aqui novamente, o convite e a oportunidade de, assim, falar acerca do direito dos animais à luz do nosso texto constitucional. Então, a minha fala, ela terá dividir-se-á em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou fazer um pequeno passeio sobre a Constituição, por dentro dela, mais precisamente falando. Em um segundo instante, vou passear pela legislação que regulamenta algumas disposições constitucionais relativas à ambiência, em especial aos animais. E no terceiro momento irei apresentar, na verdade, alguns pontos de vista. Pois bem, o nosso legislador constituinte originário, que é aquele que fez o texto constitucional, que é aquele que fez nascer o novo Estado jurídico, denominado de República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988, escolheu vários fundamentos a basear o Estado de Direito escrito que naquela oportunidade era criado. Eu falo, nesta oportunidade, do artigo 1º de nossa Constituição, o artigo 1º que trata dos fundamentos republicanos. E por se tratar de fundamentos republicanos e por se tratar de inauguração de um novo Estado jurídico, o nosso legislador podia escolher quaisquer fundamentos a fazerem valer aquele Estado que ora era criado. Mas, naquela reunião assemblear havida em 5 de outubro de 1988, ele escolheu, dentre os vários fundamentos republicanos, a dignidade da pessoa humana como tal, isto é, como fundamento da República Federativa do Brasil. Escolher a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado que ora era inaugurado, que ora era criado, é dizer que a opção do legislador foi por trazer uma Constituição antropocêntrica, isto é, uma Constituição onde as suas determinações iriam ser todas direcionadas ao ser humano e não ao ser vivo, mas sim, enfatize-se, ao ser humano. Isso quer dizer que todos os 250 artigos, professor Romulo, que compõem a Constituição e os 114 que compõem o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
tem como desiderato maior, tem como objetivo maior fazer valer a dignidade da pessoa humana. Dizendo de outro modo, todas as regras, todos os princípios, todas as normas postas em nossa Constituição foram desenhadas, idealizadas, raciocinadas para que a dignidade da pessoa humana, então, valesse no tempo e no espaço. Sob esse norte, o nosso legislador constituinte originário, que é aquele que fez a Constituição em 5 de outubro de 88, repita-se, pensou assim: o que eu já devo deixar aqui escrito neste documento de tamanha monta para que ela, dignidade da pessoa humana, valha no tempo e no espaço? Então, o que nós, enquanto formadores do novo Estado jurídico, devemos já deixar escrito, positivado, a fim de que a dignidade da pessoa humana não fique apenas em abstrato, mas ela concretize-se no tempo e no espaço? Foi para responder a essa indagação que o nosso legislador constituinte originário escreveu, no artigo 5º, o rol de direitos e garantias fundamentais. Então, aqueles 78 incisos que compõem o artigo 5º, estabelecendo o direito à vida como direito inviolável, estabelecendo o direito à liberdade de expressão, estabelecendo o direito de ir e de vir, enfim, toda aquela relação de direitos concentrados no artigo 5º, foram pensados e postos naquele texto, no texto constitucional, para que a dignidade da pessoa humana, então, valesse no tempo e no espaço. E assim, continuando a redigir esse mesmo artigo 5º, o parágrafo 2º dele estabelece, por outras palavras, irei parafraseá-lo, estabelece que esse rol de direitos e garantias fundamentais localizados nesse dito artigo 5º, que foi desenhado para fazer valer a dignidade da pessoa humana, é rol meramente exemplificativo, ilustrativo, no sentido de que podemos encontrar outros direitos e ou outras garantias de índole fundamental espraiados por dentro da Constituição e decorrente dos princípios e do regime por ela, Constituição, adotados. Então, esses outros direitos e ou essas outras garantias fundamentais que podem estar deslocadas do artigo 5º de nossa Constituição, podem fazerem-se presentes por ordem mesma do parágrafo 2º do artigo 5º, de maneira explícita e de maneira também implícita, decorrente da sistemática constitucional. E quando nós vamos passear por dentro da Constituição, e sob o norte determinante desse parágrafo 2º do artigo 5º, nós damos de cara, por exemplo, dentre outros momentos que eu ainda irei falar, damos de cara com a linha B do inciso 3 do artigo 150 de nossa Constituição, que estabelece o princípio da anterioridade tributária como direito fundamental do contribuinte, reconhecido como tal pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, instado a resolver acerca da anterioridade tributária, esse princípio garante que todo tributo, todo imposto, melhor dizendo, que for criado em um exercício financeiro, somente poderá ser cobrado pelo ente tributante no exercício financeiro seguinte, ressalvadas, obviamente, as exceções postas na própria Constituição. Então, esse princípio, questionado junto ao STF,
se ele poderia ser flexibilizado para além do que já flexibilizava a própria Constituição, o STF entendeu que ali se encontrava um direito fundamental do contribuinte, com fulcro, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º, que deixa muito claro, tal parágrafo 2º, que os direitos e garantias fundamentais, ali do artigo 5º, são exemplificativos e que eles podem ser encontrados em outro instante de nossa Constituição. Pacificou-se esse entendimento. Então, o que dizer do artigo 225 de nossa Constituição, sob o olhar desse parágrafo 2º do artigo 5º? O que dizer desse artigo 225, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? O artigo 225 de nossa Constituição estabelece a seguinte determinação: todos, eu falei todos, não cabe nenhuma exceção, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa é uma determinação originária, datada, portanto, de 5 de outubro de 1988, e que deve ser lida e que deve ser apreendida. O seu conteúdo deve ser apreendido à luz do princípio da supremacia da Constituição e sob a vertente determinante do parágrafo 2º do artigo 5º, que estabelece que direitos fundamentais podem ser encontrados em outros instantes constitucionais para além do próprio artigo 5º. E o nosso legislador, ele foi mais perspicaz ao determinar que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fê-lo no seguinte sentido: enumerou em vários parágrafos, ou desdobrou aquela determinação contida no caput em vários parágrafos, especialmente em relação, falo agora, que nos toca, nos diz respeito mais de perto, falo agora do inciso 7 do parágrafo 1º desse mesmo artigo 225, que o nosso legislador determinou o seguinte, que para que esse conteúdo do artigo 225, que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para nós, que estamos aqui agora no planeta Terra, e para gerações vindouras, então, para que isso possa acontecer, dentre outras determinações, fica vedada, fica proibida a crueldade em face de quaisquer animais. Essa é a determinação do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição. Ora, o que dizer então da força vinculante e coercitiva dessa determinação? Será que o que parágrafo 1º, inciso 7 desse artigo 225 enumera é apenas um princípio? Ou é uma regra? Ou é uma determinação proibitiva mesma, que, de uma vez que de sua literalidade não podemos inferir quaisquer exceções, porque ela não fala em nenhuma exceção, se nós poderíamos, nós, enquanto legisladores, porque eu, como faço parte do povo, eu posso legislar na forma constitucional, por intermédio da iniciativa popular. Ou nós,
enquanto representantes eleitos pelo povo, se nós poderíamos flexibilizar essa determinação expressa de nossa Constituição, contida em nossa Constituição, e que proíbe a crueldade em face de quaisquer animais. Eu penso que quando nós vamos ainda ao artigo 5º de nossa Constituição e deparamos com o conteúdo do parágrafo 1º desse mesmo artigo 5º, eu particularmente chego à conclusão de que é impossível haver qualquer determinação legislativa flexibilizante daquela proibição expressa. E o que é que contém esse parágrafo 1º do artigo 5º de nossa Constituição? Ele contém, em seu bojo, em seu teor, uma obrigação de fazer. Uma obrigação de fazer para todos os particulares, uma obrigação de fazer para o próprio Estado e, em especial, para o Poder Legislativo. E o que é que contém esse parágrafo 1º? Ele diz bem assim, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ora, se as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, basta que eu consiga compreender qual é a natureza jurídica daquela determinação contida no artigo 225 de nossa Constituição como um todo. Porque se eu chegar à conclusão, professor Rômulo, que aquela determinação do artigo 225 revela um direito fundamental, então lamento dizer a todos os legisladores que realmente nós estamos diante de cláusulas intocáveis por determinação expressa do próprio texto constitucional, localizada tal determinação no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, que estabelece quais são as matérias que compõem as cláusulas pétreas constitucionais e que, em relação às quais, não pode haver nenhuma flexibilização, não pode haver retirada, tampouco minoração, pode haver, no máximo, incremento, aumento, aditamento àquelas matérias que ali estão. Quando a gente vai passear pela doutrina, nós percebemos que ela, doutrina, classifica os direitos fundamentais em dimensões, em primeira dimensão, em segunda dimensão, em terceira dimensão e até em quarta dimensão, ou geração, a depender do legislador ou a depender do autor lido, teremos uma ou outra classificação. E nós verificamos que os direitos fundamentais de terceira geração, eles compreendem, sim, o direito ao meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A par da discussão doutrinária existente ainda em relação a essa temática, de uma vez que quando nós falamos em meio ambiente, necessariamente, Vinícius, a gente fala em embate com o capital, então a disputa em relação a se ter ou não se ter a preservação da ambiência, a se respeitar ou a se desrespeitar o meio ambiente, ela é contraposta ao direito do capital se instalar acima e por cima de tudo. Pois bem, por isso que a discussão doutrinária, a discussão jurisprudencial, a discussão na sociedade é tamanha, é intensa. Mas, a par dessa discussão doutrinária em especial, nós temos que alguns autores
trazem a natureza jurídica do direito ao meio ambiente como sendo uma natureza jurídica, em certa medida, sui generis. Por quê? Porque a um só tempo, ali tem garantido o direito individual de cada ser vivo em relação a um ambiente livre de poluição, livre de crueldade contra animais, livre de quaisquer intempéries promovidas pelo ser humano e, concomitantemente, temos ali um direito direcionado a toda a coletividade. Então, é direito meu enquanto indivíduo e é direito nosso enquanto coletividade termos esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Foi mais ou menos na literalidade, mais ou menos assim que o STF entendeu em 6 de outubro de 2016 acerca da inconstitucionalidade da Lei da Vaquejada do Estado do Ceará na ADI 4983. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi delineado em vários parágrafos, onde esses parágrafos trazem raciocínios assim profundos e enaltece, inclusive, que lá no item, a partir do parágrafo 20, ele começa a chamar a atenção que aquele artigo 225 encerra em seu conteúdo, traz em seu conteúdo algo para além do que se vê. Ele sugere a existência de um direito autônomo a ser retirado do conteúdo exato daquele inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, que proíbe a crueldade em face de quaisquer animais. Então, poder-se-ia, em tese, destacar aquele trecho do direito ambiental, criando-se, assim, o direito animal. Claro que para que se crie uma ciência autônoma, alguns outros requisitos devem se fazer presentes, mas uma determinação constitucional é um excelente momento deflagrador da criação desse direito autônomo. É assim que pinta a nossa Constituição o direito animal. Direito animal, vem localizado especificamente naquele inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, e que foi posto ali, não foi de graça, não foi por acaso que o legislador colocou nesses termos, proibindo a crueldade em face de quaisquer animais, naquele artigo 225. O legislador colocou essa regra proibitiva porque ele pensou, vejam que quando nós começamos a falar, enaltecemos que a dignidade da pessoa humana, ela foi alçada a princípio fundamental, a alicerce constitucional. E que, como dignidade da pessoa humana, o pilar mor do Estado de Direito escrito que ora era inaugurado, todas as regras, todos os princípios que viriam dentro do corpo constitucional deveriam fazer valer a dignidade da pessoa humana. Então, nosso legislador, de 5 de outubro de 88, pensou que a vedação à crueldade em face de quaisquer animais era uma das metas a ser cumpridas e atingidas pelo Estado para que a dignidade da pessoa humana valesse. Então, teremos, eu, você, cada um de nós, teremos uma vida mais digna, tanto quanto respeitemos, na medida do que respeitemos o meio ambiente e, em especial, os animais.
Então, assim, esse é o cenário constitucional que se apresenta para nós, envolvendo o direito à dignidade da pessoa humana, envolvendo o direito animal e a vedação à crueldade, envolvendo o direito ambiental, perdão, e a vedação à crueldade em face de quaisquer animais. E como firmado esse desenho, esse conteúdo constitucional voltado para o que nós queremos, o que dizer do Congresso Nacional? O que dizer de todas as demais casas legislativas estaduais, municipais e distrital? Essas casas legislativas, elas têm respeitado a Constituição? Primeira indagação. Essas casas legislativas, elas têm respeitado as determinações do STF? É para tentar responder a essas perguntas que nós começamos a falar, e aí não poderíamos ter outro ponto de partida e de chegada, senão os últimos debates envolvendo a vaquejada. Até porque, ainda neste mês de setembro, o próprio Rodrigo Janot, então chefe maior do Ministério Público Federal, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no dia 6 de setembro de 2017, junto ao STF, evidentemente, para questionar a constitucionalidade ou não da emenda 96, que inseriu o parágrafo 7º ao artigo 225, estabelecendo, por outras palavras, que se uma lei federal estabelecer que determinada prática esportiva, estou parafraseando, que determinada prática esportiva reveladora de atividade ou de entretenimento humano é patrimônio imaterial cultural, essa prática ela fica excepcionada daquela proibição que veda a crueldade em face de quaisquer animais. Como se uma lei, uma determinação, umas palavrinhas postas tivessem o condão, tivessem a magia de arrancar a dor e o sofrimento de uma vida. Então, foi posta essa DIN, foi ajuizada essa DIN, mas antes de nós chegarmos a ela, vamos passar por algumas casas legislativas. E antes de passar pela Casa Congressual, que é a casa maior, que é a que emenda a Constituição, que é a que elabora as determinações federais, as leis federais, lá nos idos de 2015, nos idos que não estão tão idos, que foram ontem praticamente, não é assim? Discutir-se, ainda voltando um pouco, em 2013, quando veio para o mundo jurídico do Estado do Ceará a Lei 15.299, que autorizou a vaquejada como atividade esportiva no âmbito daquele ente federativo, Estado do Ceará, logo em seguida, a Procuradoria da República ingressou com a ADIM, a 4983. Em 2013 mesmo, em junho de 2013, ingressou com essa ADIM. E aí ela foi se arrastando pelo restante do ano de 2013, de 2014, de 2015. Quando chegou em 2015, como ela começou a andar a passos largos dentro do STF, e com o perigo de o STF declarar a inconstitucionalidade da lei da vaquejada daquele estado, alguns outros estados, então, algumas outras casas legislativas estaduais começaram a criar suas próprias leis autorizativas da existência jurídica da vaquejada como atividade esportiva. Eu falo exatamente, neste momento, da Lei
13.454 de 2015, da Bahia. Eu falo da Lei 1906 de 2015, do Amapá. E eu falo da Lei 10.428, também de 2015, de autoria do deputado Doda de Tião, daqui da Paraíba. Todas essas leis, Bahia, Amapá e Paraíba, autorizaram expressamente a vaquejada enquanto atividade esportiva. Justamente essa movimentação nessas casas, nessas assembleias legislativas, deu-se porque estava na iminência de o STF declarar a inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado do Ceará. E, conseguintemente, também definir o próprio STF qual seria o alcance dessa determinação. Se essa determinação, já que tinha base constitucional, atingiria somente o Estado do Ceará, ou se extrapolaria os limites geográficos daquele Estado. Então, pelo sim, pelo não, algumas casas legislativas e outras municipais, além de assembleias legislativas, algumas municipais já se movimentaram nesse sentido. E aí, em 2016, houve realmente, de fato, aquilo que esses legisladores estaduais já esperavam. O STF declarou a inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado do Ceará, com base naquela determinação da Constituição que veda a crueldade em face de quaisquer animais, e assim, por outras palavras, proibiu, rasamente falando, proibiu a vaquejada no âmbito do Estado do Ceará, porque essa decisão, lamentavelmente, e aí é uma interpretação política, não é o que determina a expressa literalidade da Constituição, quando estabelece os efeitos de uma decisão do STF em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, porque o parágrafo 2º do artigo 102 de nossa Constituição dá um efeito muito mais alargado a uma decisão do STF em ADI do que o STF deu a essa decisão lá do Ceará. Na verdade, o parágrafo 2º do artigo 102 estabelece que quando o STF decide que determinada norma ela é inconstitucional, com base em ditames contidos na Constituição, essa decisão ela é oponível a todos temos que respeitar. Ademais, ela vincula todo o poder judiciário e toda a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual, municipal e distrital. Mas não foi esse o alcance dessa determinação dado pelo STF. Mingou para o próprio Estado do Ceará. Pois bem, algumas associações e os representantes de ONGs e o próprio Ministério Público Estadual fizeram representações junto à Procuradoria da República. Nós, em João Pessoa, por exemplo, fizemos uma representação junto à Procuradoria da República em relação à lei da vaquejada do Estado do Ceará, representação essa que propugnava pela declaração pelo Ministério Público Federal da inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado da Paraíba, a 10.428. Nesse mesmo passo, o Ministério Público Estadual da Bahia também apresentou essa representação junto ao MPF e também do Estado do Amapá. Com isso, no dia 1º de junho de 2017, o nosso Rodrigo Janot, nosso representante do Ministério Público Federal, ajuizou as 3 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI 5710, que discute a lei da Bahia, cuja relatoria caiu nas mãos de Luiz Roberto Barroso, que foi quem proferiu o melhor voto, no sentido de ter sido o voto mais detalhado, mais cuidadoso, mais esmerado,
As outras duas ADIs, envolvendo a Lei do Amapá e a Lei da Paraíba, caíram nas mãos do ministro Marco Aurélio, que foi o relator da ADI do Estado do Ceará. Então, assim, essas 3 leis estão em boas mãos. Mesmo o voto de Marco Aurélio tendo sido um tanto quanto raso, se comparado à profundidade do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas, pelo menos, esses dois têm o mesmo entendimento, de que não pode haver nenhuma vedação, aliás, não pode haver nenhuma autorização legislativa ou mesmo municipal, por intermédio de um alvará, para funcionamento de festas que têm como objeto de entretenimento humano os animais, especialmente a vaquejada, porque é íncito, é inerente, está escrito no voto de Luiz Roberto Barroso, é inerente, é intrínseco, quer dizer, faz parte, não tem como se apartar, é intrínseco à vaquejada a crueldade, o desgaste, a dor e o sofrimento a que são submetidos os animais que dela, vaquejada, participam. Pois bem, vieram essas 3 ADIs agora, essas 3 ADIs envolvendo essas 3 leis estaduais, além da ADI 5728 de 13 de junho de 2017, agora ajuizada junto ao STF pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, discutindo a constitucionalidade ou não da emenda 96, que permitiu que, inserindo o parágrafo 7º, artigo 225, autoriza praticamente toda e qualquer representação ou representatividade de expressão cultural e imaterial que envolva animais. Imaginem só. Aí essa ONG ingressou com essa ADI e agora, no dia 6 de setembro, o Procurador-Geral da República também entrou com a ADI, que é a 5772, que caiu nas mãos de Luiz Roberto Barroso. Então, é Barroso que vai resolver a ADI impetrada pelo Ministério Público Federal, discutindo a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da emenda 96 de 2017. Aí o que dizer, professor Rômulo, do comportamento dos nossos legisladores frente às determinações do STF? Porque quando o STF decide algo em relação a uma afronta infraconstitucional à Constituição, então, uma determinada lei que foi posta a vigorar, que está valendo, quando ela afronta a nossa Constituição, ela vale como se respeitando estivesse a nossa Constituição. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico ele é regido por vários princípios, dentre eles o princípio da presunção de constitucionalidade de todas as leis que são postas a viger. Mas, quando essas leis, mesmo sob o regime desse princípio, afronta literalmente ou afronta flagrantemente a Constituição, algumas pessoas e ou entidades podem sim discutir acerca da inconstitucionalidade dessas leis junto ao STF, Supremo Tribunal Federal. E foi exatamente ele, Supremo Tribunal Federal, que recebeu a atribuição competencial dada pelo legislador constituinte para resolver em única instância, em última instância, melhor dizendo, acerca da validade ou da invalidade das normas que são postas a vigorar em nosso ordenamento jurídico. Isso quer dizer o quê? Que quando o STF decide que é constitucional ou que não é constitucional, nós devemos respeitar.
qualquer comportamento do Poder Legislativo contrário àquela decisão, muito embora aquela decisão não vincule o Legislativo, vincule tão somente nós todos, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, mas não vincula o Poder Legislativo, mas por uma questão de ética, por uma questão de respeito à moral e por uma questão de respeito à própria Constituição, já que o STF é o guardião da Constituição e estabeleceu que determinada norma aviltava, afrontava a Constituição, não deve nenhuma casa legislativa utilizar-se de subterfúgios ou de artifícios e elaborar leis destoantes daquela determinação do STF. Porque, se isso acontece, claro que, muito provavelmente, aquela legislação, ora fabricada, será rediscutida, ou será discutida, já que é uma legislação nova, mas será rediscutida no sentido de que aquele assunto voltará sob os mesmos moldes para o STF, para discussão acerca de sua validade ou não. E o Congresso Nacional, olha só, a determinação do STF em relação à inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado do Ceará deu-se em 6 de outubro de 2016. 6 de outubro de 2016. Quando foi? No dia 29 de novembro, então 6 de outubro, 6 de novembro, 29 de novembro, menos de 2 meses, o Congresso Nacional já tinha se reunido, já tinha recebido um projeto de lei, já tinha se reunido, votado em ambas as casas e aprovada a Lei 13.364, que estabelece que a vaquejada, o rodeio, a pega do boi ou qualquer outra expressão cultural nacional imaterial que tenha como objeto o animal envolvido em atividade esportiva é sim expressão cultural nacional e patrimônio imaterial também nacional. Por que que o legislador, olha só, tantos assuntos, mas tantos assuntos relevantes para que a Casa Congressual lance mão de suas prerrogativas, de suas atribuições e legisle acerca da educação, e legisle acerca da segurança, e legisle acerca da anticorrupção, da saúde, e simplesmente pararam, e em menos de 2 meses, numa tramitação meteórica, foi apresentado o projeto de lei, foi votado e aprovado, erigindo a vaquejada, rodeio e qualquer outra manifestação que envolva os animais, sejam essas manifestações caracterizadas como expressão cultural nacional e patrimônio imaterial também nacional. Por que que essa lei federal veio ao mundo jurídico? Porque concomitante a ela também já tramitava em regime meteórico, porque nunca se viu uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição tramitada em modo tão rápido em toda a história do Congresso Nacional, como foi a emenda 96. Então, qual a razão de existir dessa lei federal? Porque essa PEC já tramitava concomitante à lei e essa PEC inseria na Constituição o parágrafo 7º, ao artigo 225, e estabelecendo o seguinte, por outras palavras, que se uma lei federal estabelecer que determinada prática envolvendo os animais é atividade, expressão cultural e imaterial nacional, faz parte do patrimônio imaterial nacional, então aquelas atividades ficam afastadas da proibição incerta na própria Constituição. E quando a PEC passou, transformou-se em emenda, que é a emenda 96, de 7 de junho de 2017, já existia a lei federal e, consequentemente, autorizada a vaquejada, autorizado o rodeio, autorizada a pega de boi ou qualquer outro nome que queira se dar
aos maus tratos categóricos a animais. Então, um comportamento de uma casa legislativa que merece o nosso respeito, como é a Casa Congressual, então, um comportamento dessa magnitude revela-nos o desinteresse por parte de nossos legisladores para nos representar. O interesse dos legisladores atuais, como bem canta a mídia, é um interesse exclusivamente pessoal. É um interesse onde a coletividade sequer é mencionada. Então, uma crise ética, uma crise política, no sentido de desvirtuamento dos valores humanos, permeia praticamente todas as casas legislativas de nosso Estado brasileiro e, em especial, o Congresso Nacional. Então, assim, como o Congresso Nacional ele vem tomando medidas atrozes em relação às determinações constitucionais, cabe ao Ministério Público, cabe às ONGs ou entidades de proteção animal, cabe a nós, enquanto cidadãos e cidadãs, brasileiros e brasileiras, ingressarmos com as medidas processuais adequadas para fazer valer o que determina a Constituição. Como os poderes eles são independentes, eles devem funcionar harmonicamente, mas são independentes, na forma do artigo 2º de nossa Constituição, o Legislativo ele pode